o princípio que me chamou, ele me inquietou para fazer a visita a alguns ministérios. E ele me mostrava o ministério e eu ia participar do culto. E naquele momento que aquela voz me disse, naquele domingo, por volta de 2 horas da tarde, para assistir um culto, o meu pensamento veio para ir até a igreja Deus e Amor. Era até ali na Avenida Tamandaré, bispo. Mas naquele mesmo momento o Senhor disse que não. E eu fiquei em dúvida. Apanhei a lista, ainda naquela época existia a lista telefônica, e me levou ao telefone da igreja Só o Senhor é Deus. Ligando, fui atendido pela caseira na época, eu não me recordo o nome, irmã Ana, e ela disse: está iniciando o culto. Imediatamente me levantei, troquei-me e fui até o culto. Sentei no último banco, bispo, no último banco. E terminado o culto, como eu entrei, eu também saí. No próximo domingo, novamente, ocorreu o mesmo fato. Aí eu já não tive dúvida que eu deveria participar do culto da igreja Só o Senhor é Deus. Por sinal, naquele dia, no culto anterior, o missionário Raul, que aqui está, dizia das dificuldades que o bispo Amorim estava tendo na locação de um imóvel. Parecia que o bispo já estava aqui com a mudança toda, mais de 20 dias, estava no hotel. E eu não queria me apresentar como advogado, porque eu havia tomado conhecimento da movimentação, daquilo que ocorreu com a igreja, que todo mundo sabe, o escândalo, né? Jornais denegrindo a imagem da igreja. E eu me recusava a me apresentar como advogado, porque eu pensava que talvez pensariam que eu estaria ali para tirar proveito. E eu pedi então a direção a Deus, para que me conduzisse então, sem ser um profissional da advocacia. E aí então foi que no segundo culto, quando eu ali estive, também sentei no um dos últimos bancos da igreja, e novamente o missionário Raul falava das dificuldades que o bispo estava passando. Aí o Senhor foi claro comigo: você me pediu a direção e eu estou te dando essa direção. Eu poderia ser fiador, eu era na época imobiliarista, tinha vários imóveis, tinha renda, e era para me apresentar ainda naquele culto e me oferecer. Mas o que eu fiz? Eu peguei e fui embora. Confesso para os irmãos que eu não dormi durante aquela noite. No dia seguinte, por volta de 8h30, estava no meu escritório, e aquela ansiedade, aquela perturbação, alguma coisa falava que eu tinha que pegar o telefone, ligar na igreja e me colocar à disposição como fiador, então, para que o bispo locasse o imóvel e resolvesse aquela situação.
eu apanhei o telefone, liguei, o missionário Raul novamente foi quem atendeu, né? E eu disse para ele, falei, olha, vocês estão com um problema aí que não é mais problema. Venham até o meu escritório, providencie a documentação, que esse assunto está resolvido. Mais ou menos, não demorou meia hora, o bispo e o missionário estavam no meu escritório. E ali nós nos conhecemos pessoalmente, contei-lhes a história de como Deus havia, você entendeu, me enviado para o ministério, né? Mas não sabia dos propósitos do Senhor para frente, bispo, né? Quando foi no início de 2000, as coisas começaram a tomar um rumo totalmente diferente. E aí sim, eu percebi verdadeiramente o que o Senhor queria ou teria comigo nesse ministério, que era a intervenção como um profissional da advocacia. Foi difícil, muito difícil. Aqui já foi dito hoje que a construção de uma obra é uma coisa dificílima, mas a reconstrução, meus irmãos, é muito mais difícil, principalmente quando se pega um ministério nas condições em que o bispo recebeu, o bispo Marciano recebeu, que já estava na época, você entendeu, como assessor do ex-presidente. Eu me recordo que a gente era motivo de chacota, de zombaria pelo rádio. Diziam do bispo Amorim, do bispo Marciano, uma palavra que menosprezava a capacidade deles como homem de Deus. Era os melancias verdes. Quantas vezes nós vimos essa palavra, né, no rádio? Os meninos, não se dava, se entendeu, nenhum valor a esses dois homens de Deus que foram conduzidos para conduzir esta obra até o dia de hoje. O bispo disse aqui que Deus deu este terreno para o ministério da igreja. E efetivamente deu, porque quando o bispo colocou em propósito a compra desse ministério, não existia, você entendeu, sequer recursos financeiros, bispo. E Deus direcionou o bispo a constituir os 300 gideões. 300 gideões. E colocou no coração do ex-proprietário desse imóvel de fazer a venda parcelada. 10 vezes, né? 30 mil reais por mês, né, bispo? Na época, 33. Pensávamos, eu principalmente, que nós não conseguiríamos realizar esses pagamentos, mas o Senhor foi misericordioso, bom, fiel, e nos honrou com a arrecadação daqueles 300 gideões mensalmente, e foi conseguido efetuar o pagamento disto que vocês veem hoje aqui e que está sendo realizado. Hoje nós temos um local próprio, vai ser lançada a pedra fundamental do grande templo, depois de 24 anos de
oração, de jejum, de campanha, senhores. Terminando, assim como foram os 300 gideões iniciais convocados para adquirir essa obra, essa propriedade, que assim Deus levanta novamente, não só 300, mas milhares de pessoas, para que venham contribuir e que seja realizado esse grande templo para a honra, a glória do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu me sinto emocionado. O bispo disse que a palavra deveria ser breve, mas eu não consegui. Me perdoa, bispo. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Para te servir, Jesus, eu tenho aqui